santo, 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 santo. Boa tarde a você que nos assiste. Buenas tardes a ustedes que nos asisten. Este é o programa O Evangelho é o Poder de Deus. Este programa es El Evangelio es el Poder de Dios. E hoje eu quero falar sobre um homem chamado Zaqueu. Ahora yo quiero hablar de un hombre que se llama Zaqueo. Zaqueu era um pecador que queria ver Jesus. Zaqueo era un pecador que quería ver a Jesús. Vamos ler no livro de Lucas, capítulo 19, do versículo 1 ao versículo 10. Vamos a leer en Lucas capítulo 19 del 1 a 10. Y habiendo entrado Jesús, iba pasando por Jericó. Y he aquí un varón llamado Zaqueo, el cual era el principal de los publicanos y era rico. Y procuraba ver a Jesús, quien fuese, mas no podía a causa de la multitud, porque era pequeño de estatura. Y corriendo delante subióse a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Y como vino a aquel lugar Jesús, mirando, le vio y díjole: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Y viendo esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, lo vuelvo con él 4 tanto. Y Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. A Bíblia diz que Zaqueu era um publicano. La Biblia dice que Zaqueo era un publicano. O que é um publicano? ¿Qué es un publicano? Publicano ele era um cobrador de impostos e tributos. Era un cobrador de taxes. Impostos? Impuestos. Tributos, cobrava. Él cobraba. Zaqueu ele era um judeu que cobrava impostos para o Império Romano. Zaqueo era uno que cobraba impuestos para el Imperio Romano. Por isso ele era visto como traidor pelos judeus. Por eso a él lo miraban como un traicionero. Pelos próprios judeus. Para los propios judíos. Ele era judeu. Él era judío. E cobrava imposto. Y cobraba los impuestos. Dos judeus. De los judíos. E o dinheiro ia para o Império Romano. Y el dinero se iba al Imperio Romano. Ele era chefe dos publicanos. Él era el jefe de los publicanos. Zaqueu recebia uma porcentagem de todos os impostos coletados. Y Zaqueo, él recibía un porcentaje de todos los impuestos. Ele tinha fama de usurpar e roubar. Él robaba. Ele tinha essa fama. E ele tinha essa fama. E essa fama de enriquecer ilicitamente, de forma errada. So él quería hacerse rico de uma forma errada. De uma forma ilícita. Ilícita. O texto bíblico nos ensina. Esse texto bíblico nos ensina que ele era como um chefe. Que ele era como um jefe. Tinha outros cobradores de impostos. E havia outros que cobravam impostos. Que estavam debaixo da autoridade dele. Que estavam debaixo de sua autoridade. Isso é, ele recebia a porcentagem de todos os outros. E ele também recebia um porcentagem de todos eles. Ele era muito mal visto. E lo veían muito mal. Naquela sociedade. Naquela sociedade. E ele vivia enriquecendo dessa forma. E ele vivia enriquecendo-se desta forma. Por isso que ele era um publicano mal visto. Por isso ele era um publicano mal visto. No versículo 3 e no versículo 4 diz assim. No versículo 3 e 4. Que ele procurava ver quem era Jesus. E ele procurava ver quem era este Jesus. No versículo 4, então, correndo adiante. E no versículo 4 diz: correndo delante. Viu a um sicômoro. Vê a um sicômoro. A fim de vê-lo. Al fim de ver, ele subiu a um sicômoro. Se subiu a um árvore sicômoro. A fim de ver Jesus. Al fim de poder ver a Jesus. Ele procurava ver, o texto diz. Ele
procuraba ver, así dice el texto. Ele fazia algo para ver Jesus. Él hacía algo para poder ver a Ele Jesús. tinha esse desejo. Tenía ese deseo. Ele correu adiante. Corrió delante, Apesar de seus pecados, a pesar de sus pecados, apesar de suas falhas, a pesar de sus fallas, apesar de sua vida corrompida. a pesar de su vida corrompida. Naquele momento En aquel que momento, ele ouviu que Jesus ia passar por ali, él vio que iba a pasar Jesús por allí. ele sentiu o desejo Y él sintió un de deseo ver Jesus, de ver a Jesús de conhecer y de Jesus. conocer a Jesús. O coração dele foi despertado Y el corazón de él fue despertado. e ele queria muito isso. Y él quería mucho eso. Isso é muito importante, Es muy importante porque tem muitas pessoas porque hay muchas personas que pensam que por causa dos seus pecados, que piensan que a causa de los pecados elas não podem se aproximar de que Cristo. no se pueden acercar a Jesús. Mas é exatamente por causa dos seus pecados Pero es exactamente por eso, por tus pecados, que nós precisamos de um Salvador, necesitamos al que Salvador. nós precisamos de Cristo, Necesitamos de que Jesús. nós temos que ir em direção a Y Ele, tenemos que ir a la dirección hacia Él. conhecer o Senhor Jesus, Conocer a Jesús entregar nossa vida, y entregar nuestra vida. porque Ele é o único que pode perdoar os nossos pecados Porque Él es el único que puede perdonar nuestros pecados. e nos dá uma nova vida. Y nos da una nueva vida. E exatamente por Ele ser pecador, Exactamente. Él era un pecador. talvez por isso exatamente Ele sentiu a necessidade de perdão. Será por eso que él tenía una necesidad, que necesitaba el perdón. E talvez por isso Ele foi buscar conhecer quem era Jesus. Tal vez por eso Él fue a buscar a Jesús. E todos nós precisamos fazer isto. Y todos nosotros necesitamos esto. Ainda no versículo 3 diz assim: En el versículo 3 dice así. procurava ver quem era Jesus e não podia, Él procuraba ver a Jesús, pero no podía, por causa da multidão, a causa de toda la multitud, pois era de pequena estatura. pues era de pequeña estatura. Tinha dois obstáculos aqui que impediam Él tenía dos obstáculos que lo impedían Zaqueu de ver Jesus. de Zaqueo poder ver a Jesús. O texto fala numa multidão, El texto habla de una multitud, e uma multidão, independente se você é uma pessoa alta ou baixa, y dependiendo si usted es una persona alta de estatura o baja, uma multidão é sempre um problema. cuando hay una multitud siempre es un problema. Eu creio que você, assim como eu, já esteve no meio de uma multidão. Yo creo que ustedes, igual a yo, hemos estado en medio de una multitud. E você sabe que não é fácil muitas vezes ir de um lugar para o outro, Y ustedes saben que no es fácil irse de un lugar a otro, porque está lotado, uns se apertam, uns batem nos outros. porque las personas nos aprietan unos a otros. E ele estava nessa situação. Y esta era la situación de Zaqueo. Mas além da multidão, a Bíblia diz que ele era de pequena estatura, ele era Y baixinho. la Biblia dice que Zaqueo era muy bajito. Essa é uma segunda dificuldade. Era la segunda obstáculo. Imagina no meio de uma multidão, tu ser de baixa estatura. Imagínate, estás en medio de una multitud y tú estás bien bajito, Tu não vai ver nada. no vas a poder ver nada. Mas ele queria ver Jesus. Pero él quería ver a Jesús. Esses dois obstáculos não conseguiram impedir Pero estos dos obstáculos no le pudieron impedir de ele ver a Jesus. de Zaqueo poder ver a Jesús. Ele estava decidido Porque él estaba decidido a ver Jesus naquele dia. a ver a Jesús ese día. Ele iria fazer o que fosse necessário, eu creio. Yo creo que él iba a hacer lo que tenía que hacer. Nós precisamos estar decididos. Nosotros necesitamos estar decididos. Quando a gente quer uma mudança na nossa vida, Cuando uno quiere cambiar o mudar su vida, quando a gente entrega a nossa vida para o Senhor Jesus, cuando uno se entrega la vida a Jesús, é uma decisão es una decisión que nada nos faz nos mover. que nada nos hace mover. Ficamos firmes, Nos ponemos firmes estabelecidos na palavra de y Deus. nos establecemos en la palabra de Dios E nós firmamos nessa y decisão. nos afirmamos en esa E decisión. nada nos faz voltar atrás. Nada nos hace volver atrás. Aquele que segue ao Senhor Jesus Aquella persona que sigue a Jesús não deve tornar para no trás. debe de volver atrás, Não deve olhar para os lados, ni debe de mirar a los lados. mas olhar para o Rei dos Reis. Solo mira al Rey de Os Reyes. nossos olhos têm que estar focados nele, Nuestros ojos tienen que estar enfocados en Él, olhando firme para Jesus, solo mirando firmes a Jesús, porque ele é o autor e consumador da nossa salvação. porque Él es el autor y consumador de nuestra salvación. E Zaqueu estava decidido. Y Zaqueo estaba decidido. Nem a multidão, Ni la multitud, nem a sua altura ni su altura impediram ele de ver Jesus. impidió que él pudiera ver a Jesús. No versículo 4 diz que ele subiu a um sicômoro. Aquí en el versículo 4 dice que él subió a un sicómoro. Um sicômoro é uma figueira brava.
Un sicómoro es como un árbol así bravo. É como uma árvore que dá figos, Es como un árbol que da higos mas figos ruins não são buenos. que no son buenos. Normalmente, os Feos. pobres Y não los são, pobres normalmente comiam comían dessas de árvores, ese árbol. que não tinham dinheiro e se alimentavam desses Porque no figos. tenían dinero y se alimentaban de esos higos. Mas ele subiu a fim de vê-lo. Pero él se subió al fin de poder ver a Jesús. É importante. Mesmo ele sendo um chefe dos publicanos e Mismo, rico, aunque él era un jefe de los publicanos y era rico, muito rico, era muy rico, ele não se importou em ser visto por todos subindo em uma árvore. no le importó que todo el mundo lo iba a ver, que se subía a este árbol. Como uma criança sobe em árvores. Como los niños que suben a los árboles. Crianças sobem em árvores. Los niños se suben a los árboles. Um dia eu fui criança Un día yo fui un niño e eu subi muito em y árvore. yo me subí a los árboles. Talvez você também subia. Tal vez usted también se subió. E uma criança não está preocupada se tem alguém olhando. Y los niños no se preocupen si los están viendo. Ela tem um propósito. Hay un propósito. Ela quer se divertir, quer brincar. Se quieren divertir, quieren jugar. E não está preocupada com ninguém. Y no están preocupados con nadie. O coração de Zaqueu tinha um propósito. El corazón de Zaqueo tenía un propósito. Ele queria conhecer Jesus. Aleluia. Él quería conocer a Jesús. Nada iria impedir. Y nada lo iba a impedir. Nada era mais importante do que esse desejo, que essa vontade. Nada le iba a impedir porque él tenía un deseo Maior que tudo. mayor que todo. Ele não estava preocupado com o que os outros iriam pensar. Él ni estaba pensando ni estaba preocupado de qué pensaban los otros. Ele não se importou em sujar, talvez, ou rasgar suas roupas. También no le importó si se iba a ensuciar o rasgar sus ropas. Ele era rico. Y él era rico. Certamente ele usava das melhores roupas da época. Ciertamente él estaba vestido de lo mejor de Ele esa época. ele não se preocupou se ele ia rasgar, talvez. Ni se preocupó si se iba a romper. Se as pessoas iriam olhar, olha lá, o chefe dos publicanos. Ni estaba pensando, mira, la gente decir, mira, el jefe de los publicanos. Uma pessoa tão importante, Una persona tan importante subindo em árvore. subiendo en un árbol. Que coisa feia. Qué cosa tan más horrible. Ele não se preocupou com isso. Y ni se preocupó de esto. Ele não se preocupou com a sua roupa. No se preocupó por su ropa. Ele não se preocupou em se sujar. No se preocupó que se iba a ensuciar. Ele queria ver Jesus. Él quería ver a Jesús. Ele estava decidido. Y él estaba decidido. Ele queria algo na vida dele Quería algo en su vida que ele ainda não tinha, que él no tenía, que ele não tinha encontrado. que no había encontrado, Talvez no dinheiro, tal vez en el dinero, talvez em outras formas. tal vez en otras formas. Ele queria Jesus, ele queria ver Jesus. Él quería a Jesús y lo quería ver. Aleluia, Deus é maravilhoso. Dios es maravilloso. Então ele subiu esse sicômoro e não se importou com nada, com as críticas das pessoas. Él se subió a este sicómoro y no le importó las críticas de nadie. No versículo 4 ainda está escrito, porque ali havia de passar. Porque dice en el versículo 4 que por allí Jesús debería de pasar. Naquele local, En aquel lugar Jesus haveria de passar. Jesús iba a pasar por allí. Zaqueu buscou no lugar certo, Y Zaqueo buscó un lugar certo, um lugar correto. correcto. Ele se baseou nas informações corretas. Él buscó una información Correta, exato. Isso ilustra a realidade que somente vamos conhecer a Cristo y esto ilustra una realidad que así es como vamos a conocer a Cristo, somente no lugar certo, solamente en un lugar correcto, no endereço correto, en el enderezo correcto, na Escritura Sagrada, en la Escritura na Sagrada, Palavra de en la Deus. palabra de Dios. É apenas uma ilustração. Y aquí hay una ilustración. Esta é uma ilustração. Esta es una ilustración. Zaqueu ouviu falar, Zaqueo escuchó hablar ele se informou, y se informó. ele averiguou Él averiguó e ele sabia que ele iria passar lá. y él sabía que Jesús iba a pasar. Ele por ahí. sabia o local. Él sabía el local. Ele não poderia ter subido em alguma árvore se ele não soubesse o local exato. Él no se iba a subir a cualquier árbol, al menos que fuera el lugar exacto. E no momento em que ele sabia qual era o lugar, qual era a esquina que Jesus ia passar, Cuando él se dio cuenta por dónde y a cuál esquina Jesús iba a pasar, ele se posicionou naquela árvore específica. él se puso en ese árbol específico. É preciso buscar Cristo no lugar, Necesario buscar Cristo no lugar certo. en un lugar exacto. É preciso conhecer ao Senhor Jesus na fonte certa. Es necesario buscar y conocer a Jesús en la fuente correcta. A palavra de Deus é a fonte La palabra de Dios es la que fuente nos revela a pessoa de Cristo. que nos revela la persona de Que Cristo, nós conhecemos a pessoa de Deus, que podemos conocer la persona de Dios, do Pai, do Filho e do amado Espírito Santo. el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo.
No ano de 2008, En el año 2018, 2008, o 8, perdón. E eu estive com meu pai em Israel. Yo estuve con mi papá en Israel. Eu tive essa oportunidade. Yo tuve esa oportunidad. E nós fomos a Jericó. Y nosotros fuimos a Jericó. E ali tem uma árvore, uma figueira muito grande, Ahí vimos a un árbol, una higuera muy grande, ao qual nos levaram. donde nos llevaron. E disseram que aquela é a árvore de Zaqueu, a figueira de Zaqueu. Y nos dijeron, así era el árbol de Zaqueo. Se é a árvore de fato ou não, eu não sei. No sabemos si ese era o no, Mas é uma árvore muito grande, muito antiga. pero era un árbol muy grande y muy antiguo. E dizem os estudiosos que tem mais de 2000 anos. Dicen los estudiosos que tenía más de 2000 años ese árbol. E essa árvore está numa pequena pracinha, praça, Está como en una plaza pequeña, onde passa 4 ou 5 ruas se encontram. donde se encuentran como 4 o 5 caminos. De fato é um lugar bem estratégico. Es un lugar muy estratégico Se aquela árvore é de fato a árvore de Zaqueu, y quizás puede ser ese árbol, el de Zaqueo. realmente está num lugar em que se encontram várias ruas. Realmente es ahí donde está ese lugar donde se encuentran muchos caminos. Mas eu lembrei disso simplesmente porque ele procurou no lugar certo. Y me acordé de esto ahorita porque así fue Zaqueo, buscó un lugar exacto, Ele se informou e foi até Jesus. se informó y fue hacia Jesús. Foi para ver ele. Lo fue a ver a Jesús. Subiu na árvore para ver ele. Subió a un árbol para verlo. E eu tenho certeza que ele não ia descer da árvore enquanto Jesus não Y passasse. yo estoy bien seguro que él no se iba a bajar de ese árbol hasta que no viera a Jesús. Porque segundo o texto nos mostra, Porque en el segundo texto nos muestra o coração desse homem el corazón de este hombre estava transbordando de desejo estaba rebosando con un deseo para conhecer Jesus. para conocer a Jesús. E quando um coração transborda de desejo, Y cuando un corazón rebosa con un deseo, ele não se importa com outras coisas. no le importa otras cosas, Ele não se importa com as dificuldades, ni le importan las dificultades, mas ele vai. pero va Ele vai até ver. hasta ver. Aleluia. No versículo 5, En el versículo 5 diz assim: quando Jesus diz, Zaqueu, desce depressa, cuando dice Jesús, Zaqueo, date prisa, porque hoje me convém pousar em tua casa. porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Jesus surpreendeu Zaqueu. Jesús sorprendió a Zaqueo. Em primeiro lugar, Jesus na sua onisciência. Zaqueo en su inocencia, Jesus, o Jesús, na sua onisciência, a capacidade, o poder de Jesus de saber todas as coisas, onisciência. porque Jesús tenía la capacidad y De saber conocía la todas las inocencia cosas. y todas las cosas, E sabia o nome dele. y también sabía el nombre de él, E Jesus o surpreendeu, y lo sorprendió Jesús, chamando ele pelo nome. y lo llamó por nombre. Este parece ser o caso aqui, Este parece ser el caso aquí, né? Porque Zaqueu queria ver Jesus. porque Zaqueo quería ver a Jesús. Isto é, ele nunca tinha visto Jesus. Él nunca había visto a Jesús Ele nunca tinha se encontrado com y Jesus. no se había encontrado con Jesús, Ele nunca tinha falado com Jesus. ni había hablado con Jesús, Nunca havia. nunca lo había hecho. Então, possivelmente, ele imaginava, certamente, que Jesus não sabia o nome dele. Posiblemente él se podía imaginar cómo Que Jesús sabía su nombre. Nunca foram apresentados. Nunca los habían presentado. E Jesus o surpreende. Y Jesús lo sorprende, Porque Jesus é maravilhoso. porque Jesús es maravilloso. Porque Jesus nos surpreende muitas vezes. Muchas veces Jesús nos sorprende. Às vezes você acha que Jesus não sabe sobre a sua vida, A veces tú puedes pensar, Jesús no sabe de mi vida, da sua dor, da sua lágrima, de mi dolor, de mis das lágrimas, suas lutas e dificuldades. sus luchas o dificultades. Mas Jesus conhece. Pero Jesús sí conoce. Conhece a tua vida. Conoce tu vida. Jesus sabe todas as coisas. Conoce todas tus cosas. Ele tem todo o poder. Pero tiene todo el poder. E quando nós manifestamos esse desejo Y cuando tú manifiestas este deseo de buscar ao Senhor, de buscar al Señor de conhecer ao y de Senhor, conocer al Señor, certamente Jesus vai te surpreender. ciertamente Jesús te va a sorprender. E Ele nos chama pelo nome.
y te va a llamar por tu nombre. Assim como ele olhou para Zaqueu e disse: Zaqueu, Así como él miró a Zaqueo y le dijo, Zaqueo, desce que eu vou pousar na tua casa. desciende porque yo voy a tu casa a posar. Zaqueu, é como se ele estivesse dizendo: Zaqueu, tu queria me olhar, Es como decir, Zaqueo, tú me querías ver, mas vai ter muito mais do que isso. vas a tener más que esto. Eu vou pousar dentro da tua casa. Yo voy a posar en tu casa. Tu não vai só me olhar. No vas solamente a verme. Nós vamos conversar. Nosotros vamos a conversar. Nós vamos comer Vamos juntos. a comer juntos. Eu vou dormir no mesmo ambiente da mesma casa. Eu vou pousar. Yo voy a estar en el mismo ambiente de tu casa. E algo maior ainda vai acontecer. Algo mayor va a acontecer. Salvação vai chegar na tua casa. Salvación viene a tu casa. Onde Jesus chega, a salvação chega. Donde llega Jesús, llega salvación. Onde Jesus coloca os pés, ali entra a vida. Donde Jesús coloca sus pies, ahí entra la vida. Quando Jesus chega no lugar, aleluia, Cuando Jesús llega a un a lugar, morte tem que sair. la muerte tiene que salir Aleluia, a salvação y chega. la salvación llega. O amor de Deus é manifestado. El amor de Dios es manifestado. Aleluia. Aleluya. Zaqueu tomou uma grande surpresa. Zaqueo se llevó una grande sorpresa. E Jesus novamente surpreende Zaqueu, Y Jesús nuevamente sorprende a Zaqueo oferecendo-se para pousar na casa de Zaqueu. y ofrece posar en la casa de Zaqueo. Possivelmente porque Zaqueu se sentia indigno. Posiblemente era porque él sabía que Zaqueo se sentía Indigno, pecador, Él sabía que era un pecador, exatamente, roubador, ladrão. un ladrón, no se robaba, Exatamente. Publicano corrompido. un publicano corrompido. E Jesus o convida. Y Jesús lo invita. Jesus diz: eu vou pousar na tua casa, me convém. Jesús dice, no, yo voy a ir a posar en tu casa. Ele teve mais essa surpresa, Zaqueu teve mais essa Zaqueo tuvo surpresa. una sorpresa muy grande. Eu fico imaginando Zaqueu ouvindo isso do Y mestre, me quedo imaginando que Zaqueo se estaba escuchando isso de Jesus. a Jesús. Ele quer pousar na minha casa. Él quiere posar en mi casa. Aleluia, Jesus é maravilhoso. Amén. Jesus, ele quer entrar na nossa vida, Jesús quiere entrar en tu vida na nossa casa. y en tu casa. Representa o nosso coração, Representa tu corazón, o nosso corpo, nuestro cuerpo, o nosso espírito, nossa alma. nuestro espíritu y nuestra alma. Somos o templo do Espírito, Somos el templo del Espíritu, habitação de Deus, la habitación de Dios, morada de Deus. morada de Dios. E Jesus quer fazer isso Y Jesús quiere hacer esto através do seu Espírito, a través de su espíritu, habitar dentro de ti. habitar dentro de ti. E muito mais do que simplesmente pousar. Mucho más que simplemente posar. Não é por uma noite ou por um dia. Y no es solamente una noche o un día, É uma vida. es una vida É para sempre. para siempre. Tu te torna filho de Deus. Tú te conviertes en un hijo de Dios E o Espírito Santo habita em ti. y el Espíritu Santo va a habitar en ti. Quando tu entrega a tua vida para Jesus, Cuando tú le entregas tu vida a Jesús, e o Espírito Santo el Espíritu te faz uma Santo nova criatura. te hace una nueva E criatura tu nasce de novo. y tú naces de nuevo Pelo poder de Deus. por el poder de E Dios. todas as coisas são feitas novas. Todas las cosas son hechas nuevas Para a glória de Deus. para la gloria de Dios. Aleluia. Possivelmente Zaqueu se sentia indigno. Posiblemente Zaqueo se sentía indigno. O centurião de Cafarnaum também se sentiu assim. El centurión también se sintió así. Isso, o centurião que a Bíblia fala que lá na cidade de Cafarnaum, A un centurión allá en la ciudad de Capernaum, exatamente, ele disse: não, Senhor, diga simplesmente uma palavra que o meu servo vai ficar curado. él también le dijo a Jesús, no vengas a mi casa, simplemente habla la palabra y el siervo mío va a ser sanado. Porque eu não sou digno de que tu entre debaixo do meu telhado, do meu teto. Yo no soy digno de que entres bajo de mi techo. Ele sentiu assim, o Él también centurião. se sintió así como Zaqueo. Possivelmente Zaqueu se sentiu assim. Posiblemente también Zaqueo se sintió como él. No versículo 7 está escrito: En el versículo 7 está escrito, todos os que viram isto murmuravam, todos los que vieron esto murmuraban. dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Y ellos decían,
Él está hospedado en una casa de un hombre pecador. A multidão murmurava, La multitud murmuraba. a multidão não entendia La multitud no entendía como que Jesus cómo era que Jesús poderia pousar, podía posar entrar, y entrar, ter comunhão, tener comer comunión y comer na casa de um homem pecador. en una casa de un hombre que era pecador. Ainda pior, um publicano. Y todavía peor, era un publicano. Eles não entendiam isso. Y ellos no podían entender esto. Não entendiam a verdade da graça de Deus. No entendían la verdad de la gracia de Dios. Que Jesus veio para buscar o perdido. Para eso vino Jesús, para buscar al perdido. Ele veio para buscar e resgatar Y vino Jesús para buscar, pero rescatar aquele que está totalmente perdido. aquel que está totalmente perdido. Jesus veio para mudar, para transformar vidas. Jesús viene para mudar y transformar las E vidas. somente com a graça nós entendemos isso. Solamente por la gracia podemos entender esto. Não é com a justiça humana No es por justicia humana ou com a razão. o con la razón. Qualquer um podia esperar que Jesus viesse a pousar e comer na casa de um fariseu, Cualquiera pudiera pensar que Jesús iba a posar en una casa de los fariseos de um o sacerdote, de un sacerdote um mestre da lei, o un maestro de la lei, um chefe da sinagoga, un jefe de la sinagoga, mas não na casa de um pecador publicano. pero no en una casa de un publicano pecador. O principal, o chefe dos El publicanos. principal y el jefe de los publicanos. Jesus nos surpreende. Pero Jesús los sorprende. Jesus não trabalha dentro da lógica humana, Jesús no trabaja dentro de la lógica humana, dentro dos argumentos humanos, dentro de los argumentos humanos, dentro da visão de justiça humana. dentro de la visión de la justicia humana. Jesus trabalha dentro do amor de Deus, Jesús trabaja dentro del amor de Dios, dentro de uma graça transbordante. dentro de una gracia que rebosa. Exatamente, uma graça que não está alinhada com a justiça humana, Una gracia que no se alinea con la justicia humana. mas se alinha ao amor de Deus, Pero ahí está el amor de Dios, que não se explica. que no se puede explicar. A origem do amor de Deus não está no homem, El origen del amor de Dios no está como el del não, hombre. não tem origem no homem, No tiene el origen en el hombre, mas tem origem em Deus. pero el origen está en Dios. Porque se o amor de Deus existisse em função de mim, Porque si ese amor de Dios existisse existiese em função de mim, por minha causa, por mi causa, esse amor mudaria todos os dias. ese amor iba a mudar todos los días. Poderia mudar. Podía mudar. Porque eu sou falho e pecador. Porque yo soy pecador. Eu sou um homem que erro, que falho. Soy un hombre que fallo y que erro. Mas o amor de Deus está baseado no que Ele é. Pero el amor de Dios está basado en quién Él es. E a Bíblia diz que Deus é amor. Y la Biblia dice y habla que Dios es amor. E Deus não muda. Y Dios no cambia. É por isso que Ele continua nos amando. Es por eso que Él continúa amándonos. É por isso que a graça dele está à disposição Es por eso que su gracia está disponible. para todo aquele que abre o coração e se entrega. Para todo aquel que abre su corazón y se entrega. Para aquele que crê e recebe. Aquel que cree y puede recibirlo. O amor de Deus vai além de todo entendimento humano. El amor de Dios va más allá que la ley del el entendimiento humano. Vai muito além. Mucho más allá. Aleluia. No versículo 8 o texto diz: E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor. Y dice en el versículo 8. E levantando-se Y Zaqueu, levantándose Zaqueo, disse ao Senhor: le dijo al Señor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, la mitad de mis bienes lo doy a los pobres. e se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Y si en algo he defraudado a alguien, lo vuelvo con él 4 veces. Ele deu a metade dos bens, Él dio la mitad de sus bienes ele empenhou a sua palavra. y él dijo con su boca, sus palabras: Ele disse: Eu dou a metade dos bens. yo doy la mitad de los bienes. Sabe o que é isso? ¿Sabes qué es eso? Isso é uma mudança radical de vida. Esa es una mudanza radical. Uma una mudança vida, tremenda. una tremenda, Uma mudança verdadeira. verdadera. Não só de palavras. No es solo palabras. Porque falando na área financeira, Porque hablando en la área financiera, é uma área difícil. es una área muy difícil. A Bíblia nos orienta para termos cuidado La Biblia nos orienta que hay que tener cuidado com as riquezas. con las riquezas. Porque muitos, por não saberem lidar com ela, Porque muchos no saben lidiar con esto e se perdem. y se pierden. Perdem de foco a sua salvação.
pierden de enfoque su salvación, sua vida com Deus. su vida con Dios. E aqui ele diz, a primeira coisa que ele disse, eu dou a metade. Y la primera cosa que él dice aquí es, yo voy a dar la mitad de mis bienes. Isso significa desprendimento, Eso significa desprenderse. disposição do coração Es una disposición del corazón a fazer a vontade de Deus. de hacer la voluntad de Em Dios primeiro lugar, en primer lugar. é uma entrega, uma renúncia total. Es una entrega y una renuncia total. Zaqueu reconheceu seus pecados Saqueo reconoció sus e pecados se dispôs a reparar y se dispuso a a reparar consequência deles. las consecuencias de ellos. Ele tinha roubado muitas pessoas Él había robado a muchas e personas agora ele precisava reparar, y él quería ahora y era necesario poder reparar, consertar, concertar. mediante uma nova vida, Mediante una nueva vida, mediante um encontro com Jesus, mediante este encuentro con Jesús real e verdadeiro. real y verdadero, Deus nos muda Dios nos cambia. e o Espírito Santo nos convence Y el Espíritu Santo viene y nos convence dos nossos pecados. de nuestros pecados. E quando olhamos para eles, Y cuando vemos a ellos, todos aqueles que nós podemos restaurar, todo aquello que podemos nosotros restaurar, devemos restaurar. debemos restaurar. Pedir perdão, Pedir perdón perdoar, y perdonar. restaurar de qualquer forma que seja possível. Restaurar en cualquier forma que sea posible. Exatamente. Sua atitude, a atitude de Zaqueu, La actitud de Saqueo condizia com seu arrependimento. conducía con el arrepentimiento, Isso, exatamente. Estava alinhado, correspondia ao seu arrependimento. correspondía con su arrepentimiento, E estaba a, alineado. e a salvação que ele acabou de Y receber. la salvación que él acababa de recibir, Conhecer a Jesus para Zaqueu conocer a Jesús para Saqueo não foi nada lucrativo. no fue nada de lucro. Não. Ele recebeu uma nova vida. Él recibió una nueva vida. Ele não estava preocupado com dinheiro naquele momento. Él ni estaba preocupado por el dinero en aquel momento. Ele não estava preocupado em ficar mais rico. Él ni estaba pensando o preocupado de cómo se iba a ser más rico. E ele também não estava preocupado se ele ia ficar mais pobre. Ni tampoco estaba preocupado si iba a ser más pobre. Ele queria fazer a vontade de Deus. Él solo quería hacer la voluntad de Dios. E não foi lucrativo. Y no fue lucrativo. Ele deu naquele dia, ele falou naquele dia que ia dar metade dos bens. En aquel día él dijo, yo voy a dar la mitad de mis bienes. Porque ele sabia Porque él sabía que o que Jesus tinha para ele lo que Jesús tenía para él era muito maior, era mucho mayor, era muito melhor, mejor, era algo eterno, era algo eterno, é algo que não se compra com dinheiro, era algo que no tenía que ver Aleluya. con el dinero, é algo que não se corrompe, era algo que ni se corrompe, que não corrói, que no se estraga, echa a perder, algo que o ladrão não rouba, algo que el ladrón ni puede robar, algo que não envelhece. algo que no se envejece, Não é como uma comida que tu compra no mercado e depois da validade se estraga. no es como la comida que compras en el mercado y después se Da echa a perder validade, perde a data y a pierde fecha. la fecha y luego se echa a perder. Não, o que Jesus tinha para ele era eterno. Lo que Jesús tenía para él era algo eterno. Ninguém roubaria, Nadie lo iba a poder robar. ninguém tiraria, Nadie lo iba a poder quitar. ninguém impediria, Nadie le iba a impedir. porque aquilo que Deus dá, Porque lo que Dios da, ninguém toma. nadie lo puede tomar. A porta que Deus abre, ninguém fecha. La puerta que Dios abre, nadie la puede cerrar. E Zaqueu entendeu Saqueo entendió que quando Jesus falou, que cuando Jesús habló, a salvação está chegando na tua la casa. salvación está llegando a tu casa. Quando ele entendeu que a salvação estava chegando na casa, Cuando Saqueo entendió que la salvación venía y llegaba a su casa, ele levou isso a sério. él lo llevó serio. Ele entendeu o significado disso. Él entendió el significado de esto E ele abraçou essa y salvação. abrazó la Ele salvación. quis. Y él lo quiso, Ele desejou. lo deseó. Aleluia. Ele perdeu para ganhar. Él perdió para ganar. Ele entregou o dinheiro Entregó ese dinero que foi roubado, que fue robado, que foi usurpado que fue usurpado de forma ilícita. de una forma ilícita, Mas ele sabia que ele ganhou muito pero mais. él sabía que iba a ganar mucho más. E ele não fez por troca. Y no lo hizo para cambiar. Não, ele não estava negociando com Él Jesus. no estaba negociando con Jesús. Ele sabia que ele não tinha como pagar a salvação. Él sabía que no tenía cómo pagar esta Mas salvación. foi um ato de gratidão, Fue un acto de gratitud, um ato de renúncia, un acto de renuncia, um ato de despojo. un acto de despojarse. Estava despojando Estaba despojándose todo o desejo doentio pelo dinheiro, toda a avareza. toda la avaricia y el deseo por ese dinero. E ele queria deixar isso claro. Y él lo quería dejar claro. Ele perdeu para ganhar. Perdió para ganar. A Bíblia nos ensina sobre isso. La Biblia nos enseña esto. Aquele
que tentar ganhar sua vida aquella persona que quiere ganar su vida, vai perder la va a perder, a vida eterna. la vida eterna. Mas aquele que renunciar a sua Pero vida, aquella persona que renuncia a su que vida entrega a sua vida y la entrega por amor de Deus, por el amor de Dios por amor à palavra de Deus, y al amor de la palabra de por Dios, ter uma aliança com Jesus, para tener una unión con Jesús, aquele que renuncia a tudo que é necessário, esa persona que renuncia a todo eso que es necesario, ele está ganhando a sua vida. está ganando su vida, Ele está ganhando a vida eterna. está ganando una vida eterna, Porque ele agora tem uma aliança com Jesus. que ahora se une con Jesús, Uma aliança inquebrável. una alianza, Que no se quiebra. una unión que no se quiebra. Nada na terra pode Nada en la tierra puede quebrar a nossa aliança com quebrar la Jesus. unión con Jesús, Nem os demônios. ni los demonios. Não. No. O texto diz, no capítulo anterior, no capítulo 18, En el capítulo 18 o texto fala de um jovem rico. habla la Biblia de un joven rico. Jovem rico. Esse jovem também se encontrou com Jesus. Este joven también se encontró con Jesús E ele teve a y oportunidade, él tuvo una oportunidad. talvez até de ser um discípulo de Jesus. Tal vez podía ser un discípulo de Jesús E andar com Jesus todos os dias. y caminar con Jesús todos los días. E ele preferiu ficar com toda a sua riqueza Pero él prefirió quedarse con toda su riqueza do que escolher seguir a Cristo. que escoger seguir a Jesús. Então Jesus disse sobre o quanto é difícil entrar um rico no reino dos céus. Así Jesús dijo, es muy difícil que entre un rico al reino de los cielos. Lucas capítulo 18, versículo 24. Y viendo Jesús que se había entristecido mucho, dijo, con dificultad entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Jesus falou sobre essa dificuldade Jesús habló sobre esta dificultad. de pessoas ricas De las personas que ricas, têm muito dinheiro tienen mucho dinero, não entrarem no reino dos céus. no pueden entrar al reino de los cielos. Mas o texto segue. Mas Zaqueu fez uma escolha diferente. Pero aquí en el texto veo algo diferente, Espontaneamente decidiu dar aos pobres metade de tudo que tinha. que espontáneamente Zaqueo, él decidió darle la mitad a los pobres. Por isso Jesus também disse: Por eso Jesús también dice, as coisas que são impossíveis aos homens las cosas que son imposibles para los hombres são possíveis a Deus. son posibles para Dios. Lucas 18, 27. Lucas 18, 27. 27. Y él les dijo, lo que es imposible para con los hombres, posible es para Dios. Exatamente. Jesus falou da dificuldade. Jesús habló, la dificultad A dificuldade não está no dinheiro em si. no está en el dinero en sí, O dinheiro não é bom e nem é mal. porque el dinero ni es bueno ni es malo. O dinheiro não tem vida. El dinero no tiene vida, Mas o que é bom ou ruim mas lo que es bueno o es malo, é como nós nos relacionamos com ele. como nosotros nos relacionamos con él. O dinheiro tem que ser teu servo, teu escravo, El dinero debe de ser tu siervo y tu esclavo, e não teu senhor. y no tu señor. E quando o homem tem um coração cheio de avareza Cuando el hombre tiene el corazón lleno de avaricia e a sua vida gira em torno das riquezas, y el dinero e a vida desse homem gira em torno y das la vida riquezas, se gira sobre la riqueza. exatamente, isto é um coração preso numa avareza. El corazón es preso a la avaricia. Mas Jesus disse que tem coisas que são impossíveis aos homens, mas a Deus são possíveis. La Biblia dice que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Zaqueu tomou uma atitude totalmente diferente desse jovem rico. Zaqueo tomó una actitud muy diferente a este hombre rico. O jovem rico do capítulo 18 de Lucas, ele decidiu não seguir a Cristo. En el capítulo 18, el joven rico, él decidió no seguir a Jesús. Jesus disse: vende o que tens e me segue. Jesús le dice, vende todo lo que tienes y sígueme. Para Zaqueu, Jesus não precisou nem dizer vende nada. Y a Zaqueo Jesús no le tuvo que decir eso. Zaqueu disse: eu dou a metade para os pobres. Zaqueo lo dijo, yo le doy la mitad a los pobres. E aquilo que roubei, se eu roubei, eu dou 4 vezes mais. Y todo lo que robé lo voy a devolver 4 veces más. Isso é mudança de vida. Esa es una mudanza de vida. Zaqueu tinha um coração desprendido. Porque Zaqueo tuvo un corazón desprendido. Nesse momento, Zaqueu En ese momento Zaqueo tomou a decisão que precisava tomar. tomó la decisión que él necesitaba tomar. Nunca duvide do que Deus
que Deus possa salvar a pessoa mais difícil, Nunca dudes que Dios puede cambiar la persona más difícil, mesmo que esteja na situação mais terrível aunque esté en una situación bien terrible, que você possa conhecer. que usted pueda conocer. Para Deus não há nada difícil. Para Dios no hay nada difícil. Para Deus não há nada impossível. Para Dios no hay nada imposible. Não há nada que o braço de Deus não possa fazer. No hay nada que el brazo de Dios no pueda hacer. Não há nada que impeça o agir de Deus. No hay nada que pueda impedir a Dios hacer. Agindo Deus, quem impedirá? Agindo Deus, Actuando Dios, ¿quién lo va a impedir? obrando, trabalhando Deus, quem impedirá? O trabajando Dios, ¿quién lo va a impedir? Ninguém pode. Nadie puede. Nunca duvide. Nunca dudes. Por isso eu digo, não desanime Por eso te digo, no te desanimes de orar, de orar de buscar a face de y Deus, de buscar el rostro de Dios. pelo seu familiar que está longe do Senhor, Por ese familiar que está muy lejos de Dios. da sua esposa que está longe da presença de Deus, O de la esposa que está lejos de la do, presencia de Dios. do esposo que está longe da presença de Deus, Igualmente con su esposo. dos seus filhos, O de sus hijos. dos seus parentes. O sus parientes. Nunca duvide, Nunca dudes. nunca duvide de Deus. Dudes de Dios. Não importa se a pessoa está mergulhada nas drogas, Aunque la persona esté metida en las drogas. não importa se a dificuldade é enfermidade, O que la dificultad sea una enfermedad. no casamento, O en tu matrimonio. não há nada impossível para o Senhor. No hay nada imposible para el Señor. Não existe coração duro demais No hay un corazón muy duro de más. que Jesus Cristo de Nazaré Que Jesús de Nazaret. não possa transformar, Que Jesús no pueda transformar. porque foi Ele que formou o homem. Porque fue Él que formó al hombre. É Ele que conhece o ser humano por dentro e por fora. Él conoce al hombre o el ser humano por dentro y por fuera. É Ele que tem todo o poder nos céus e na terra. Él es el que tiene el poder en el cielo y en la tierra. Nunca olhe para alguém e diga: essa pessoa não tem mudança de vida. Nunca mires a una persona y digas, ay, esa persona nunca lo puede cambiar Dios. Essa pessoa não tem mais jeito. Esa persona no tiene, Mas não há mais o que fazer. no hay nada más que se pueda hacer por Él. Não há mais forma de ser transformado. No hay una forma de cómo Él pueda ser transformado. Mentira do diabo. Mentiras del diablo. Deus transforma. Dios transforma Deus continua mudando vidas. y Él continúa mudando vidas. Jesus continua quebrando cadeias. Y Jesús puede quebrar cadenas. Ele continua buscando e salvando o que se havia Él perdido. continúa salvando E y buscando buscando al que está perdido. ao que está perdido. Al que está perdido. Jesus continua caminhando. Jesús continúa caminando. Ele continua vivo. Continúa vivo. Ele morreu, Él murió, mas ressuscitou no terceiro mas dia. resucitó el tercer día. E agora, talvez ele está olhando e está dizendo para você nessa Ahora noite: Él está viendo y tal vez está diciendo a usted, me convém entrar na tua casa. me conviene entrar en tu casa. Me convém entrar na tua vida. Conviene entrar en tu vida. Qual é a tua resposta? ¿Cuál es tu Qual é a respuesta? tua atitude? ¿Cuál es tu actitud? Qual é a tua decisão? ¿Cuál es tu decisión? Não há nada impossível para Deus. No hay nada imposible para Dios. Não há nada que Ele não possa mudar. No hay nada que Él no puede cambiar. No versículo 3, diz assim o texto: En el versículo 3 dice el texto, procurava ver quem era Jesus, procuraba ver quién era Jesús, mas não podia por causa da multidão. mas no podía a causa de la multitud. Eu pergunto para ti aqui de uma forma ilustrativa: Y yo te pregunto en una forma ilustra, qual é a multidão que te impede de ver Jesus? ¿cuál es la multitud que te impide a ti de ver a Jesús? O que te impede de ter um relacionamento com o Senhor ¿Qué te Jesus? está impidiendo tener una relación con Jesús? O que te impede de entregar tua vida ao Senhor? ¿Qué te está impidiendo de darle tu vida al Señor? Seria mentira? Sería mentira, Estás escravizado? estás esclavizado, É mais forte do que você? es más fuerte que tú. Jesus é mais forte que a mentira. Jesús es más fuerte que la mentira. Jesus quebra toda a cadeia. Jesús puede quebrar toda la cadena. É o adultério? El adulterio, Estás preso? estás preso, É a falta de perdão? o será falta de perdón, A fornicação? la fornicación, O amor ao dinheiro, como nós já el falamos? dinero, como hemos estado hablando, Os vícios? los O vicios, el orgulho? orgullo, A vaidade? la vanidad, A tua religião? tu religión. Quando eu digo vaidade, Cuando yo digo vanidades, eu quero falar colocar no lugar de Deus. quiero que colocar Em lugar de en el Deus, lugar de Dios aquilo que não é Deus. aquello que no es de Dios. Colocar a tua esperança, Coloca tu esperanza, tua alegria, tu alegría, tua fé, tu fe, teu prazer tu placer naquilo que não é Deus. en aquello que no es Dios.
Pode ser o teu trabalho, puede ser tu trabajo, pode ser tua família, puede ser tu familia, pode ser tanta coisa, o dinheiro. puede ser aún el dinero. Tens que confiar somente em Deus. Tienes que confiar solamente en Dios. A tua fé tem que estar firmada no Senhor. Tu fe tiene que estar afirmada solo en Dios. O contrário é vaidade. Lo contrario es vanidad. O que te impede? ¿Qué te está O impidiendo? que te mantém preso? ¿Qué te está manteniendo Jesus preso? te liberta nesta Pero hora, Jesús te liberta a esta hora. neste dia. En este día, Se tu quiser, si tú quieres, se tu entrega o teu coração, si tú entregas tu corazón, se tu te rende ao Senhor, si tú te rindes al Señor, Ele vai entrar na tua vida. Él va a entrar en tu vida. Não para pousar uma noite, No va a posar solo una noche, mas como eu já disse, para transformar todas as mas coisas como ya dije, va a transformar todas las cosas e habitar em ti. y va a habitar dentro de ti. Você deseja ver ¿Tú deseas ver? Jesus assim como Zaqueu desejou? Así como Zaqueo deseó a Jesús. Zaqueu desejou de uma forma intensa, Zaqueo deseó en una forma intensa, de uma forma real. en una forma real. Zaqueu desejou a Jesus Zaqueo deseó a Jesús sem se preocupar com as circunstâncias que estavam lhe sin cercando, preocuparse con aquellas circunstancias. com o que iriam pensar dele. ¿Qué iban a pensar de él? Um homem importante na sociedade, Era un hombre importante en su sociedad, era mal visto, pero era mal visto, mas era importante. mas era bien importante. Trabalhava para o Império Romano, Él trabajaba por el imperio romano, mas ele não se preocupou das pessoas virem ele em cima de uma árvore, pero él ni se preocupó que las personas lo iban a ver encima de un árbol, feito uma criança. como un niño. Não, ele não se preocupou. No se preocupó. E nem com as suas vestes se ele ia se sujar, O con sus vestiduras que las iba a ensuciar, porque ele queria ver Jesus, porque él quería ver a Jesús, porque ele queria conhecer Jesus. porque él quería conocer a Jesús. Eu te pergunto, Yo te pregunto, você quer conhecer Jesus? ¿tú quieres conocer a Jesús? Quer deixar ele entrar na tua vida e fazer morada? ¿Lo quieres dejar entrar y que haga una morada en ti? Para que todas as coisas mudem Para que todas las cosas muden o cambien e tu possa experimentar y tú puedas experimentar o amor de Deus que Zaqueu experimentou. ese amor de Dios que Zaqueo experimentó. Um homem pecador como Zaqueu Era un hombre, puede ser un pecador como Zaqueo. confessou seus pecados, Confesó sus pecados desejou ver Jesus y él deseó ver a Jesús e recebeu essa transformação. y recibió la transformación. E eu quero orar contigo neste momento. Ahora yo quiero orar contigo en este momento. Se você deseja, Si usted desea, peça ao Senhor, entrega a tua vida ao Senhor pídele al Jesus. Señor y entrega tu vida a Jesús. Ele é poderoso para quebrar qualquer cadeia, qualquer Él es corrente poderoso y puede quebrar cualquier cadena que pode estar te amarrando. que te puede estar amarrando. Jesus veio para libertar os Jesús vino cativos, para libertarte os cativos, a los cautivos, para te fazer livre, para hacerte libre, para te dar uma nova vida, para darte una nueva vida, para te dar esperança que só Jesus para darte una esperanza que solo Jesús pode dar. puede dar. Amém? Amém. Vamos orar. Vamos a orar. Senhor Deus e Pai, Señor Dios y Padre, eu te agradeço pela tua palavra. yo te agradezco por tu palabra. Eu te peço, Senhor, que tu possa neste momento Yo te pido, Señor, que tú posees este momento, estar tocando o coração de quem está escutando esta mensagem. que puedas tocar el corazón de cualquiera que está escuchando este mensaje, Que tu possa, Senhor, quebrar toda a corrente, tú puedas quebrar toda corriente, desfazer toda a obra do diabo, deshacer toda obra del diablo, que a salvação possa chegar nas vidas que la salvación pueda llegar a las vidas que estão abrindo o coração para ti, Senhor. que están abriendo el corazón para ti, Señor. Neste momento, Pai, eu te peço En este momento, Padre, te pido que teu amado Espírito Santo que tu amado y el Espíritu Santo comece a libertar as mentes, comiencen a liberar las mentes, possa libertar as vidas, Pai, pueda libertar las vidas, Padre, de toda a de prisão, todas las prisiones, de toda a obra do inimigo, toda obra del enemigo, de toda a frustração, de toda de frustración, todo o plano do diabo, todo el plan del diablo, toda enfermidade, toda enfermedad, todo o plano de destruir o casamento, todo el plan del diablo de destruir los matrimonios, do plano do diabo de tirar a esperança das pessoas aún el plan del diablo que tiene de quitar la esperanza e colocar o desejo de suicídio. y poner deseos de suicidio. Eu te repreendo em nome de Te Jesus. reprendo en el nombre de Jesús. Espírito de vícios, Espíritu de vicio, espírito de avareza, espíritu de avaricia, espírito de adultério, espíritu de de adulterio falta de perdão. y aún de falta de Oh, Senhor Jesus, liberta.
Liberta, Jesús. Liberta, Senhor. Liberta, Jesús. Toca com o teu poder. Toca con el poder. Toca com o teu poder lá onde essa pessoa está, Con tu Senhor. poder, donde está esa persona. Traz a consciência, Senhor Jesus. Trae la conciencia. E convence do pecado. Convéncelos del E pecado. dá uma nova Y vida. da una nueva vida. Deus Todo-Poderoso. Todopoderoso. Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Tú eres el mismo ayer, hoy y Assim nós oramos, Y Pai. oramos, Padre. Cremos no teu poder, Senhor. Creemos en tu poder, Señor. Descansamos no poder do teu sangue, Jesus. Estamos en el poder de la sangre. Aleluia. A tua unção quebra todo jugo Unción quiebra todo el yugo e desfaz as obras do y diabo. deshace las obras del diablo. Aleluia. Espírito Santo, em nome de Jesus, Pai amado. Espíritu Santo, Padre amado, Liberta essa mente, Pai. liberta las mentes, Padre. Liberta, Senhor, este coração Liberta los que corazones está oprimido pelo inimigo, Senhor. que están oprimidos por el enemigo. Coloca a alegria da salvação, Pon la alegría de la a salvación fome e a sede da tua presença, a forma de tu presencia. em nome de En el Jesus. nombre de Jesús. Assim nós oramos, Senhor. Así oramos, Te Señor. agradecemos em nome de Jesus Cristo. Agradecemos, Señor Jesucristo. Aleluia. Aleluya. Deus bendito, Deus maravilhoso. Amén. Você que escutou esta mensagem, Usted escuchó este mensaje. creia no poder de Deus. Cree en el poder de Dios. Creia porque esta é a palavra de Deus. Cree porque es la palabra de Dios. Jesus que mudou a vida de Zaqueu, Jesús, que cambió la vida de Zaqueo, continua mudando vidas. continúa mudando las vidas. Quer mudar tua vida. Quiere cambiar tu vida. Não perca mais um minuto. No pierdas ni un minuto. Entregue o teu coração a Jesus. Entrega tu corazón a Jesús. Se renda. Ríndete. Faz o que tu nunca fez. Haz lo que nunca has hecho. E experimenta o que tu nunca Y experimentou. experimenta lo que nunca has experimentado. Uma nova vida Una nueva vida gerada pelo poder de Deus. generada por el poder de Jesús. Amém. Amén. Deus te deu uma semana muito abençoada. Dios te dé una semana muy bendecida. Estaremos aqui na próxima quarta-feira, Estaremos aquí el próximo miércoles, se assim o Senhor nos permitir. si el Señor nos permite. Porque o Evangelho é o poder de Deus. El Evangelio es el poder de Dios. Amém. Deus te abençoe. Amén. Que Dios te bendiga. Santo, 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 Santo.